Irmãos e irmãs, abrir a Santa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, para lermos o verso 41. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chega pertinho dele, pertinho dela e abençoa o seu irmão, exercendo o dom da hospitalidade. Mateus capítulo 26, verso 41, registra as seguintes palavras do Senhor Jesus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus pronunciou essas palavras em um momento decisivo, em uma noite sombria, em um momento de trevas, a noite em que foi traído, a mesma noite em que instituiu a ordenança da ceia, da qual participamos. As horas seriam difíceis, e por isso ele disse aos apóstolos: vigiai e orai. Igreja, os tempos de hoje não tornam menos necessárias essas palavras de Cristo, talvez mais, porque também nos deparamos com um instante de trevas, trevas morais, trevas espirituais, e precisamos vigiar e orar. Devemos... Será que alguém podia pedir para trancar a porta lá do batistério? Obrigado, minha irmã. Podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ter certeza disso. Precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar para que não entremos em tentação, para que não caiamos no laço da tentação. Não foi essa a preocupação de Cristo com relação aos apóstolos? Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, a tentação é uma realidade. Não é pelo fato de amarmos a Deus que não seremos tentados. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não pecou, ele não cedeu, ele não entrou em tentação. Quando o mestre utiliza aqui essa expressão, não entreis em tentação, ele está dizendo: não entreis na tentação, não cedais à tentação, não caiais na tentação. Entrar em tentação é entrar na armadilha. É aquilo que você faz um segundo depois do tentador sussurrar algo ao seu ouvido. Sim, amados, porque existe um tentador. Se existe tentação, existe um tentador. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos dá essa advertência: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Porque Pedro escreveu esta frase na sua carta? Bem, em primeiro lugar, porque ele estava sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus para que escrevesse. Mas acho também, meus amados, que Pedro escreveu esta frase porque ele tinha aprendido a lição. Ele está dizendo para nós, leitores desta carta, para que nós façamos o que ele não fez: vigiem, porque o diabo, como um leão, babando e rosnando, está à nossa volta, querendo nos envergonhar. E eu não vigiei. Embora o meu amado mestre tenha me advertido, na hora da oração eu dormi, e na hora da provação eu o neguei.
Então o diabo me envergonhou. E eu não quero que o diabo envergonhe vocês. Eu aprendi a lição, quero transmiti-la a vocês. Vigiem e orem, porque se vocês não fizerem isso, o diabo os envergonhará. Meus queridos, nós podemos esconder as nossas fraquezas dos nossos melhores amigos, mas nós não podemos escondê-las do nosso pior inimigo. E se nós não vigiarmos e orarmos, colocaremos o pé no laço de Satanás e ele nos envergonhará. E eu digo isso porque há algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus nessa hora, que estão colocando o pé no laço de Satanás. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, volte atrás, recue, tire o seu pé do laço, porque caso contrário, o inimigo envergonhará você. Vigiem e orem, para que não caiam no laço da tentação. Meus queridos, o Senhor Jesus vai além, e dando prosseguimento às suas orientações, ele nos diz que nós não podemos ignorar a nossa fragilidade. O problema não é só o diabo, mas é o fato de que ele tem um cúmplice dentro de nós, que é a carne, a nossa natureza má, rebelde, pecaminosa, fraca. Jesus diz aos apóstolos: vocês precisam orar e vigiar, se vocês não quiserem ser envergonhados, se vocês não quiserem cair, porque, queridos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que espírito é esse sobre o qual Jesus está falando? Cristo, neste verso, usa a palavra espírito como sinônimo de atitude, disposição. É como quando um advogado fala sobre o espírito da lei, a atitude, a intenção da lei. Então, espírito aqui significa intenção, disposição. Jesus está dizendo aos apóstolos: a intenção é boa, vocês tomaram a decisão de me seguir, mas vocês não encontram em vocês a força necessária para honrar essa decisão que vocês mesmos tomaram. A nossa igreja utiliza essa tradução da Bíblia, que é a Rano, revista e atualizada na Nova Ortografia, e nessa versão a gente lê da seguinte maneira: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes, quando a gente lê o mesmo verso em diferentes versões, alcança uma melhor compreensão. Por exemplo, na tradução A Mensagem, esse verso aparece assim: uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. E a Nova Tradução na linguagem de hoje é ainda mais clara e diz da seguinte maneira: é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Nós sabemos que o único requisito para cair é estar de pé. A Bíblia nos fala: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter essa compreensão de que tanto o tentador quanto a carne militam contra a nossa intenção de fazer a vontade de Deus. E se temos essa compreensão de que inimigos poderosos, insidiosos, arquitetam a nossa queda, o que precisamos fazer? Orar e vigiar. Foi a recomendação que Cristo deu aos apóstolos e ela não mudou. A receita não se alterou nos últimos 2000 anos. Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação, disse o Salvador. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigiai e orai. Amados, vigilância e oração fazem uma dupla abençoada, poderosa. Quando você vigia, você faz a sua parte. E quando você ora, Deus faz a parte dele. Quando você vigia, enxerga que a tentação está chegando. Quando você ora, recebe forças para resistir a ela. Quando você vigia, você mobiliza os seus recursos, o que há de melhor em você. Quando você ora, Deus concede os recursos dele, o que de melhor há no céu. Quando você vigia, você está mostrando que você tem humildade, que você sabe que não é à prova de quedas, que você é falho, humano e débil. Quando você ora, você revela a sua fé, que você crê em Deus, confia no Senhor. De modo que a vigilância e a oração se unem para nos proteger, para erguer este muro que o diabo não consegue pular, para constituir este escudo cujas flechas inflamadas do maligno não conseguem atravessar. E então você permanece em pé e você é honrado por Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu lhe digo esta manhã, você precisa vigiar e você precisa orar. Há razões para isso. A colheita abundante, se assim o fizermos, nós não perderemos as bênçãos do Senhor. Quando a gente vigia e ora, amados, a gente se coloca dentro da vontade de Deus. O que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, um plano, um projeto. E essa vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Mas para que você experimente esta vontade, para que ela se concretize na sua vida, há algo que você precisa fazer. Você não pode se conformar a este mundo, você não pode entrar em tentação. O mundo jaz no maligno. Então, os sites da internet, as emissoras de televisão, os grupos de WhatsApp, são instrumentos usados pelo maligno na tentativa de fazer com que você se conforme, entre na forma, faça o que todo mundo faz. Mas se você cair nessa armadilha, você não vai desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e orar, meus queridos, porque assim, e só assim, derrotaremos Satanás e as suas armadilhas. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos, capítulo 16, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vamos parar para pensar um pouco naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ora, nós sabemos que a cabeça de Satanás foi esmagada debaixo dos pés de Jesus Cristo, amém? Isso aconteceu na cruz. Jesus já pisou na cabeça da serpente, a profecia já se cumpriu. Satanás é o inimigo vencido, mas agora Deus fala uma coisa diferente. Deus diz, não apenas Satanás foi esmagado debaixo dos pés de Cristo, o Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo do seu pé, amado. Do seu pé, amada. Quando é que isso vai acontecer? Quando você resistir à tentação. Porque cada vez que o diabo coloca uma casca de banana no nosso caminho, queridos, das duas uma.
Ou a gente pisa na casca de banana, ou a gente pisa na cabeça do demônio. É uma das duas coisas. Ou o diabo envergonha você, ou você envergonha o diabo. Qual é a sua escolha? O que você prefere? Não se iluda, não se iluda. O diabo não gosta de você. Então não goste dele também. Amado, ou você pisa na casca de banana, ou você pisa na cabeça do diabo. Ou ele ri, ou ri você. Ou ele vence, ou vence você. Ou ele é envergonhado, ou é envergonhado você. Não existe terceira opção, não há outro caminho. Então, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Resista, vigie, ore, escolha servir ao Senhor. Bata a porta no nariz do tentador, e você será honrado, e ele será envergonhado. Aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas tem mais uma coisa. Quando nós vigiamos e oramos, nós conquistamos as vitórias do Senhor. Há uma coisa muito séria escrita lá em Isaías 42, 22. Muito séria. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 22, o profeta diz o seguinte a respeito do povo de Israel: este é um povo roubado e saqueado. Irmãos, isso é terrível. Isaías está falando do povo dele. Isaías era judeu, ele era profeta em Jerusalém, ele não era de um povo pagão, de um povo que não conhecesse a palavra do Senhor, ele era do povo de Israel, o povo escolhido. Ele está falando do povo dele. E Isaías, falando do povo dele, diz: esse é um povo roubado e saqueado. O inimigo veio, roubou esse povo, saqueou esse povo, porque esse povo não vigiou e orou. E queridos, eu quero falar isso para vocês agora com muito carinho. Não quero ferir os irmãos, mas quero alertá-los. Alguns de nós que estamos aqui hoje temos sido roubados e saqueados. O diabo entrou na nossa casa, roubou e saqueou. Algumas vezes a alegria da salvação, o primeiro amor, outras vezes o casamento, outras vezes um filho, outras vezes um pai. A Bíblia não está falando do povo do mundo, a Bíblia está falando do povo de Deus. E está dizendo que o povo de Deus é, ou pelo menos era na época do Isaías, um povo roubado e saqueado. Porque se existe alguém que vem para matar, roubar e destruir, o que a gente tem que fazer? Vigiar e orar. Então, quando você vigia e ora, primeiro, a boa vontade de Deus se cumpre na sua vida. Segundo, você derrota Satanás e as suas armadilhas. E terceiro, você conquista as vitórias do Senhor para você. Mas você precisa vigiar, você precisa orar. Então, igreja, vamos vigiar e orar. Jesus quer o melhor para nós. Vigiemos e oremos. Amém?